Quando você ouve a palavra medieval, existem algumas chances de que você pense em cavaleiros de armadura, espada, castelos, longas guerras e domínio da Igreja Católica. Isso não está exatamente errado, é só bem reducionista e se refere a uma ótica totalmente eurocentrista, a mesma ótica que fez com que esse período de quase 1000 anos ficasse conhecido como Idade das Trevas, ainda que esse termo seja cada vez menos usado e menos aceito. A Idade Média, como é mais adequado falar, se estendeu mais ou menos do século V ao século XV, e a nossa visão eurocentrista é justificada pelo fato de ter sido esse recorte do mundo que exerceu a principal influência sobre a sociedade ocidental. É claro que toda cultura que pulsava fora da Europa faz com que o termo Idade das Trevas seja ainda menos apropriado, e também é claro que, direto ou indiretamente, a gente foi influenciado por essa cultura que veio de fora. Boa parte dos escritos de vários filósofos da Grécia Antiga chegou aos dias de hoje graças aos sírios e os árabes. Alguns trabalhos de Aristóteles, por exemplo, só existem na tradução arábica, não tendo sobrevivido no grego original. Mas voltando à Europa, o que mudou o jogo todo foi a ascensão do cristianismo e, consequentemente, a queda do Império Romano. Como a gente bem sabe, a filosofia já tinha se provado boa em fazer grandes perguntas, e mais, as perguntas corretas, mas quase nunca com respostas definitivas e nem sempre com respostas satisfatórias, pelo menos não para todo mundo. Aparentemente, o cristianismo conseguiu suprir essa demanda, oferecendo muito mais respostas do que a filosofia helenística vinha oferecendo até então. Não eram respostas embasadas na lógica ou na razão, mas com base na fé. A busca por um logos ou uma razão universal que é tudo e guia tudo existia pelo menos desde os pré-socráticos, mas ainda era relativamente abstrata. O cristianismo aponta claramente esse logos. O logos divino era o próprio Deus e havia encarnado em Cristo. Mais palpável que isso, impossível. Se na filosofia antiga existiram várias correntes filosóficas, fortes divergências, uma dialética intensa e principalmente a ruptura com o pensamento mitológico e o florescer do pensamento racional, na filosofia medieval as coisas foram um pouco diferentes. Primeiro, porque influenciada pelo cristianismo, a filosofia volta a uma espécie de pensamento mitológico, tendo como base a fé na Bíblia. Segundo, porque durante todos esses longos séculos, os filósofos tiveram uma ocupação específica, a união dessa fé com a razão, mais especificamente do cristianismo com o platonismo e o aristotelismo. Isso não significa que não existiam divergências e contra-argumentações, mesmo entre os filósofos que defendiam uma linha similar de pensamento, mas que o embate de ideias não era tão aquecido quanto na antiguidade, e quanto menor for o embate de ideias, menor é a evolução do pensamento racional. Durante muito tempo, a gente olhou para a Idade Média como uma época de estagnação nas ciências e nas artes, boa parte disso devido às barreiras impostas pela Igreja Católica, que foi basicamente o que fez com que esse período ficasse conhecido como Idade das Trevas, especialmente se comparado com a absurda produção intelectual desde o surgimento da filosofia na Antiguidade nos séculos que antecederam e com o Renascimento que aconteceu logo em seguida. É inegável que isso tenha pelo menos um fundo de verdade, mas a Idade Média também deixou seu marco na filosofia e no modo de pensar do Ocidente, um marco extremamente forte que nos acompanha até os dias de hoje. A filosofia medieval pode ser dividida em duas fases. A primeira foi a patrística, que teve como nome principal Santo Agostinho, que foi influenciado principalmente pela filosofia de Platão. Essa fase tem como objetivo justificar os dogmas da Igreja com o uso da razão e do pensamento filosófico e converter os pagãos em fiéis católicos. A segunda foi a escolástica, que teve como nome principal São Tomás de Aquino e como principal influência a filosofia de Aristóteles. Curiosamente, o mesmo Aristóteles que tinha sido rejeitado pela Igreja, preservado pelos sírios, passado aos árabes, compartilhado com os judeus e que finalmente retornou aos cristãos. Uma questão que surge quando se fala sobre os pensadores dessa época é se eles são de fato filósofos ou se são teólogos. Enquanto a palavra filósofo significa algo como amante da sabedoria, a palavra teólogo remete àquele que estuda Deus e sua natureza. Os próprios pensadores medievais se autodenominavam teólogos e não filósofos. Isso tem sentido, eles não partem de observações sobre a realidade ou da razão para chegarem às suas conclusões. Eles partem de uma conclusão, mais especificamente das escrituras sagradas, e usam a razão para tentar justificá-las. Então é uma espécie de mistura entre o pensamento mitológico que antecedeu os pré-socráticos com o pensamento racional que demarca o surgimento da filosofia. Essa mesma filosofia vinha se tornando cada vez mais crítica e cada vez mais questionadora. Valia tudo, valia questionar tudo, valia chegar em qualquer conclusão, por mais desagradável que fosse.
Claro, Sócrates foi condenado à morte por questionar demais, mas isso foi uma censura do Estado e não do próprio pensamento filosófico. Na filosofia medieval isso mudou. Definitivamente não existia essa liberdade de pensamento. Não valia tudo. O que estava escrito na Bíblia era uma verdade incontestável, e a filosofia era usada simplesmente para justificar essa verdade. Uma diferença importante é que, ainda que existisse uma censura da Igreja, os principais pensadores dessa época tinham esse pensamento internalizado e o propagavam. Tomás de Aquino, por exemplo, inclusive criticava os filósofos por estarem aquém da sabedoria verdadeira e adequada a ser encontrada na revelação cristã. Mesmo assim, filosofia e teologia podem cruzar os caminhos, e hoje em dia é comum que a gente se refira aos pensadores dessa época tanto como teólogos quanto como filósofos, ou até mesmo como teólogos e filósofos. Vários conceitos importantes surgiram a partir dessas mudanças de pensamento. Se antes existia uma certa divisão hierárquica entre as pessoas de acordo com as suas qualidades, sendo a base principal para essa divisão o intelecto e o conhecimento, a partir da filosofia medieval surge a importância da confiança. Não é o mais sábio que tem acesso à verdade, mas sim aquele que confia, obviamente, aquele que confia na palavra de Cristo, ou mais especificamente no testemunho da palavra de Cristo. Mas daí também deriva a confiança que a gente tem uns pelos outros, a confiança enquanto irmãos. Se somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos, e daí que surge o conceito que a gente tem hoje em dia de igualdade, de irmandade. Como você já deve ter ouvido, todos somos iguais diante de Deus. Alguns filósofos mais rebeldes, como Epicuro e Diógenes, já tinham ensaiado essa aceitação de todas as pessoas igualmente, mas nunca nada tão específico ou tão enfático como colocado na Bíblia. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem homem livre, nem homem, nem mulher. Todos sois um no Cristo Jesus. Essa igualdade era algo que a tão prestigiada democracia ateniense nem sequer arranhava. Escravos, bárbaros, mulheres, todos tinham seus direitos limitados. Agora, longe de um centro político como Atenas, e na medida em que todos nós somos filhos de Deus, a gente não pertence mais a uma cidade, a uma polis. A gente não é mais considerado um cidadão, mas sim uma pessoa com direitos e deveres perante o Criador, e somos totalmente responsáveis pelos nossos atos. Mas além da ideia de cosmopolita, alguém que transcende barreiras geográficas e é um cidadão do mundo, como antes tinha sido proposto por personalidades como Sócrates e Diógenes, agora surge a ideia de universalismo, ou seja, algo que está muito além desse mundo, alguém pertencente ao universo e com uma conexão com Deus. Afinal de contas, diferentemente do que se tinha estabelecido até então, o universo não sempre existiu, mas foi Deus que o criou. É daí que vem a Igreja Universal do Reino de Deus que todo mundo já viu por aí. A partir dessa igualdade, o conceito de virtude que tanto foi importante para a filosofia antiga toma outro formato. Não é a pessoa mais inteligente que pratica a maior virtude, mas aquela que usa da forma certa a sua inteligência. Aí entra o conceito que mais tarde viria a ser conhecido como livre-arbítrio e a importância que a gente dá para a forma como usa essa liberdade. Nas palavras do filósofo francês Luc Ferry, no plano moral, o cristianismo opera, portanto, uma verdadeira revolução na história do pensamento. Uma revolução que ainda se fará sentir até na Grande Declaração dos Direitos do Homem de 1789, cuja herança cristã nesse aspecto é indubitável, pois talvez pela primeira vez na história da humanidade é a liberdade e não mais a natureza que se torna o fundamento da moral, uma vez que o livre-arbítrio é posto como fundamento da ação moral, uma vez que a virtude reside não nos talentos naturais que são distribuídos desigualmente, mas no uso que se decide fazer deles, numa liberdade em face da qual estamos todos em igualdade, então é óbvio que todos os homens se equivalem. Apesar dessa liberdade e do tremendo esforço que escolas helenísticas como o estoicismo, o epicurismo e até o cinismo fizeram para lidar com o medo da morte e explicar o quanto isso deveria ser insignificante para as nossas vidas, a filosofia medieval troca o medo da morte pelo conforto da vida eterna, mas paga um preço caro nessa troca. A vida perde fortemente a sua relevância, como se o aqui e o agora fossem insignificantes perante a eternidade, e direcionando todas as nossas ações à comunhão com Cristo e à vida eterna no pós-morte. É claro, a ideia de inferno e a possibilidade de um possível local de sofrimento eterno também acaba sendo um preço bem alto em troca de pôr um fim no medo do desconhecido. A partir da Idade Média, influenciada pelos ensinamentos de Jesus Cristo, a filosofia toma um rumo absurdamente diferente do que parecia que tomaria até então.
Cristo é mais um desses caras que tirou o mundo dos trilhos, levantou nas costas e empurrou por outro trilho. Aliás, provavelmente não mais um, mas sim o principal nome da história a conseguir fazer isso de uma forma tão impactante. Claro que a filosofia que se desdobrou dos seus ensinamentos ainda segue linhas de filosofia da antiguidade. Os estoicos influenciaram diretamente o cristianismo. Platão e Aristóteles embasaram boa parte dos pensamentos dos principais filósofos medievais. A ideia de alma, de transcender barreiras geográficas, de levar uma vida virtuosa já existiam de alguma forma antes do cristianismo, e até mesmo o asceticismo de Cristo já fazia parte da filosofia grega, mesmo que provavelmente tenha sido importado da Índia. Algumas questões foram potencializadas, outras amenizadas ou modificadas, e algumas se mantiveram iguais. Mas mesmo que seja difícil entender o quanto da nossa sociedade se deve ao que veio antes de Cristo e o quanto ao que veio depois, uma coisa é certa: a filosofia medieval pode não ter sido tão pujante quanto a filosofia antiga em vários aspectos, mas foi sem sombra de dúvidas um dos momentos mais influentes no que viria a ser o mundo ocidental dali em diante.